pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um EloCast, o podcast da Elo, em parceria com a Somos Produções, esse espaço maravilhoso que nos proporciona aí esses encontros mais maravilhosos ainda. Já vou pedir para deixar o like, compartilha esse vídeo já no início, que eu sempre esqueço de falar, então agora hoje eu vou falar antes. Então, eu tô aqui hoje com a doutora Carmen Carolina, prazer enorme. Bom dia, muito prazer. E eu vou começar pedindo para tu te apresentar, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho, que hoje o tema é forte. Então, bom dia a todos. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, Peterson. Obrigada pela acolhida aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Bom, então vou me apresentar para quem não conhece. O meu nome é Carmen Carolina Veiga Cabral. Fazem 27 anos esse ano que estou na magistratura. Comecei em Santa Vitória do Palmar. Esses dias eu estava fazendo uma retrospectiva, né? Porque atualmente estou Vamos voltar um pouquinho. Atualmente estou no 2º Juizado da Infância e Juventude, né? 2º Juízo do 2º Juizado, na área protetiva. E aí eu estava fazendo uma retrospectiva, Porto Alegre. Estava fazendo uma retrospectiva da minha carreira, né? Quando me deparei com a situação de que na primeira comarca para onde eu fui, né? Designada na época, lá nos idos então de 1998, eu me classifiquei na 2ª Vara Judicial daquela cidade onde já tinha infância. Então, na verdade, a infância me habita desde o início da carreira. É uma área que eu gosto muito, muito mesmo. Então, como disse, estou na área protetiva. E é uma área, assim, que eu verifico, assim, pelo menos para mim, assim, que é uma área onde a gente realmente pode fazer a diferença, né? Quando se trabalha com crianças e adolescentes. E em Porto Alegre está quanto tempo no JID? Em Porto Alegre, no juizado, vai fechar esse ano 6 anos. 6 anos. 6 anos. Aí, mas em Porto Alegre já estou desde 2010. Tá, e aí, para o pessoal entender, em Porto Alegre o juizado ele tem uma divisão das matérias ali, né? Como é que então, para as pessoas poderem entender um pouquinho o funcionamento, né? Nós temos, então, juizados que atendem a área protetiva, que, então, somos em 3 colegas, a doutora Tânia, que atende o 1º juízo, e eu, que estou no 2º, e o doutor Fábio Hertz, que assumiu o 3º agora, depois, então, da remoção de uma outra colega que estava ali, a doutora Paula Paradeda. E tem também a socioeducação, né? Então, a socioeducação são outros colegas também que assumem essa parte, que seria mais a questão do ato infracional, né? Dos jovens, enfim, que cometem os atos infracionais. E, então, isso é verificado lá nessa área da socioeducação, né? Então, a minha área é só a protetiva mesmo, né? Protetiva. Então, tu pega também as destituições e até a adoção, tu pega todo o processo ali. Então, ali no juizado tramitam as ações de destituição, né, do poder familiar, as adoções, né, temos guardas, obviamente, né, mas em regra é isso, o acolhimento, claro, né, o acolhimento, tanto emergencial, né, que às vezes acontece, né, então se precisa tomar as diligências necessárias para encaminhar aquela criança ou adolescente que foi acolhida por diversas razões, né, que daí a gente pode falar também sobre, sim, né. E as concentradas em Porto Alegre, como que vocês que estão fazendo? Antes eu sei que tinha um juiz só que fazia isso. Como é que é? Antigamente funcionava de outra forma. Hoje, todos nós que estamos ali no juizado da infância nessa área de proteção, então, tanto a Tânia, quanto eu, quanto o Fábio, nós fazemos as audiências concentradas. Aqui em Porto Alegre, como a comarca é grande, a gente divide por região. Então, eu, por exemplo, ali no 2º juízo, eu sou responsável pelos abrigos da Zona Norte. Tá? Então, esses são os abrigos que vão ser da minha competência. Então, eu tenho ali mais ou menos uns 11 abrigos atualmente. Claro que dentro desses 11 existem, às vezes, várias casas, né? Onde, então, existem diversas crianças ou adolescentes, né, acolhidos, daí tudo depende, né, da casa onde estão sendo acolhidos, que isso quem faz essa análise é a FASC, né, não é o juiz que escolhe, eu vou colocar a criança ou adolescente aqui ou ali, não tem isso, né. Regulação de vagas é da FASC, né, a Fundação de Assistência. Claro que, inicialmente, se o Conselho Tutelar, por exemplo, vai acolher uma criança, né,
o conselho vai ter que levar essa criança, por exemplo, numa porta de entrada. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos 3 portas de entrada, o R7, o 11 e o 12. E depois, então, essas crianças vão ser encaminhadas conforme a situação, né? Porque não dá para, por exemplo, misturar uma criança pequena com um adolescente. Então, isso tudo é a FASC quem vai fazendo, né? Então, assim que funciona, a gente faz as concentradas e também fazemos as audiências de instrução, né? Que é onde, então, a gente vai analisar as destituições do poder familiar, a gente vai também analisar adoções, né? Pedidos de adoção, pedidos, às vezes, de adoção com destituição, né? Guardas, os PPAs, né? Que são aqueles processos provisórios, né? Quando, às vezes, nem transitou ainda a destituição, mas a gente, então, já pretende e tenta colocar a criança em aproximação, né? Com os pretendentes, para não ter que esperar todo o trânsito em julgado, né, da destituição. Eu falei, mas a gente vai no automático. E sim, aí vai falando. Não, a gente vai falando dos jurídicas e o povo não... Não entende. O que é, daí assim, para te dar uma explicadinha rápida, assim, para que serve a audiência concentrada? Qual que é a previsão? Bom, isso é bem importante porque o que acontece, né? Para quem não entende, né? Essas audiências concentradas são aquelas que o juiz vai até a casa de acolhimento onde a criança ou o adolescente está acolhido. Claro, como eu falei, eu vou nas casas da minha competência. Nessas audiências também vai o promotor de justiça, o defensor público, que em regra quem atua ali para fazer a defesa, né? São os profissionais da Defensoria Pública. Raro, mas acontece, de ter um advogado particular, né? E aí, nessas audiências também vai ter equipe do abrigo, né? Às vezes vai ter alguém do CREAS, né? Que são aqueles centros de referência especializado, ou CRAS, ou Conselho Tutelar. Tem diversas. É uma reunião de rede, uma grande reunião. Por quê? Porque cada engrenagem é muito importante dentro da infância. A gente tem que pensar que a infância, ela funciona como se fossem aquelas rodas, né, que vão engatando, assim, como realmente uma roda giratória, né, que tem aqueles elos, né? Vamos aqui, ó, a caneca da Elo, que eu ganhei hoje, né? É um elo, é uma corrente, é um grande elo muito importante, onde um falha, já não vamos ter toda a informação necessária para realmente atender o que prevê tanto o ECA como a Constituição, que é o melhor interesse da criança. E são nessas audiências que muitas vezes sai a definição, que ou vai para a família substituta ou volta para a família de origem, porque aí está todo mundo ali para conversar. E também uma oportunidade também, principalmente os adolescentes, que eles podem ser ouvidos também, né? Exato, e também vem os pais, muitas vezes, né? Se aquela criança tem pai, tem mãe, porque às vezes até tem, mas não se sabe onde está, né? Os familiares, tio, tia, avó, às vezes é um avô que vai assumir. Enfim, a gente analisa tudo, né? Se houve cada um. Então, é uma audiência, assim, que aparentemente, assim, não dá trabalho. Não, ela dá, sim, muito trabalho. Dá um trabalho para organizar, dá um trabalho para fazer. Às vezes, a gente sai muito tarde dessas audiências, porque realmente a gente ouve muita gente, porque não adianta só tu ficar falando, tem muita escuta, né? Aí uma escuta, assim, sensível, tá? Porque estamos falando aqui de pessoas, então atrás de cada pessoa tem uma história. E, em geral, o que se verifica, eu acho isso bem importante dizer, sabe, Peterson? Porque eu, para além das questões jurídicas, eu sou uma juíza, todo mundo já sabe disso, eu sou uma juíza que eu me preocupo muito realmente com o lado humano, né? Então, ali é a oportunidade que também tem de conversar com os pais e mostrar que aquilo que talvez seja óbvio para a gente, não é óbvio para aquela família. É uma família com muita dor, né? Culturalmente, eles foram acostumados, de repente, a morar em casas onde não há divisões das peças. E muitas vezes tem um processo tramitando que eles nem sabem. Exatamente, eles não sabem, eles não entendem. Então, a gente precisa explicar isso. O judiciário precisa chegar muito perto. E são nessas audiências que a gente vai conseguir fazer isso. Então, essa conversa é uma conversa muito próxima, onde a gente, então, vai conseguir entender mais da dinâmica familiar daquelas crianças ou adolescentes, tá? E poder até, inclusive, quem sabe, e esse é o maior objetivo, né? Tentar que essa família possa, então, vir ao encontro e conseguir ter a possibilidade de se reorganizar para assumir de novo aquele filho.
Não que o juizado seja contra a adoção, não é isso. É um outro caminho. Mas o abrigo não é lugar de criança para ser adotada. É um lugar de criança para ser protegida, né? Exatamente. O abrigo, ele é uma situação, assim, provisória. Isso é muito importante também falar. Não é para a criança ficar ali há muito tempo. Às vezes acontece. Que aí a gente já entra num outro ponto, que eu acho também importante falar, que são as questões da adoção, né? Porque a gente vai falando assim, né, Peterson? Porque uma coisa puxa a outra, né? O que acontece, assim, para as pessoas também que não compreendem? Que muitas vezes as pessoas já me perguntaram, mas por que demora tanto a adoção se tem tanta criança no abrigo? Bom, para quem, assim, não sabe, é importante que se diga que existem os perfis, né? O que é isso? A pessoa que pretende adotar, ela pode escolher o perfil que ela quer adotar. Porque não adianta eu, por exemplo, que eu quero adotar alguém e aí tem lá um perfil de uma criança que, de repente, tem uma doença não tratável e eu não vou dar conta daquilo. Então, não adianta eu romantizar, eu pensar, não, eu vou conseguir, porque isso talvez não seja uma coisa que eu vou conseguir. As pessoas têm que se dar conta, né, dos limites, e para isso existem os perfis, né? Então, normalmente, as pessoas querem o quê? Aquela criança pequena, o recém-nascido, né, em pouca idade, porque daí entendem que vão saber melhor lidar. Ok, tudo bem. Só que as crianças, talvez com 6, 7 anos, já sejam crianças de um perfil mais difícil de adoção, né? Porque já tem um pouco mais de idade. E aí, existe até uma pesquisa, né, do CNJ nesse sentido. Para entender, inclusive, né, causas e consequências desses habilitados. Porque o que acontece? Muitas vezes, os habilitantes, né, quem pretende adotar, existe, né, já foi feita essa pesquisa, como eu falei antes, então é um dado sério, né, não é algo assim que está saindo da minha cabeça agora, onde os pretendentes reclamam, digamos assim, vamos colocar essa palavra, talvez seja um pouco forte, mas, né, a questão do comportamento das crianças. É óbvio que uma criança ou um adolescente que vem de um outro sistema familiar, completamente diferente deste sistema, deste pretendente, ou um casal, ou uma pessoa só, não importa, do mesmo sexo ou não, isso não é a questão. A questão é, quem pretende adotar precisa entender que aquela pessoa tem um outro sistema familiar, veio de um outro sistema. Eu gosto muito de lembrar uma coisa que talvez não seja muito falada, porque eu me pego muito nessas questões de humanidade mesmo, biológicas e tudo, de que a criança, ela já sente tudo o que está acontecendo desde a gestação. Então, vamos imaginar aqui uma família onde há negligência, minimamente. O que eu estou falando de negligência? Falta de cuidado, né, dos pais, seja da mãe, do pai, ou às vezes só da mãe, porque às vezes o pai já não está mais em casa, às vezes o pai não é conhecido, isso também acontece muito. Pode ser simplesmente assim, porque não tem um alimento adequado, porque não coloca uma roupa adequada à temperatura. Então, as mais diversas causas de negligência, que inclusive é o maior percentual, né, das destituições cai na negligência. E até é uma palavra que ela está em todos os processos de medida de proteção, sempre ela está. Mas o entendimento das famílias de entender que elas são elas não têm crítica. Não. Até porque elas não conseguem entender direito o que é negligência. Também é uma das palavras que ainda fica naquilo ali. Eles vêm de uma cultura, daí eu assistente social falando. Eles vêm de uma cultura do que tudo bem não ir para a escola, que hoje já não se aplica mais. Claro, já né? Também, né? Exatamente. Então é isso, né? Como eu falei antes, o que é normal para nós, né? Ter um quarto separado, com uma porta fechada, essa não é a realidade da maior parte das pessoas que a gente lida ali na infância. São pessoas extremamente vulneráveis, não só falando economicamente, mas em termos de educação, de cultura. Então, eles não sabem mesmo, sabe? São pessoas que, às vezes, estão acostumadas a viver no entorno de um lixo, né? Então, as crianças vão brincar no lixo. Então, essa é a grande diferença. E a gente precisa, então, chegar ali para conseguir entrar um pouquinho na cabeça dessas pessoas e colocar um pontinho de luz explicando que isso não é adequado, que isso seria uma negligência, uma falta de cuidado, porque ali pode trazer alguma questão de saúde para a criança ou para eles mesmos, uma água poluída, enfim. Até para a gente diferenciar que
a pobreza não tira filho, né? Exatamente, não é a pobreza. Não é isso. Isso é um equívoco muito grande, é um mito, não é isso. Eu recebo todo dia, eu fiquei sabendo, criança. Eu recebo mensagens, até para te apavorar um pouco, mas eu recebo mensagens nas redes sociais da Elo. De pessoas de vários estados perguntando se tinha crianças órfãs das enchentes aqui, que eles estavam... Falei, mas essas crianças têm famílias também. Sim, então, assim, a gente não teve esse impacto tão grande de crianças para os abrigos, Sim. né? Então, tem essa visão meio macabra também de que, olha, mas eu vi um monte de gente pobre que perderam tudo. Então, ajuda essa família. Claro. Não tira o filho dela, necessariamente. Né? Então, não é só isso. O que vai fazer é mais um conjunto de coisas, na verdade. É como que tu lida com essa situação. E que realmente, às vezes, também a gente vê que tem situação que as crianças acabam indo para o abrigo também, mas que tem a omissão do Estado também. Com certeza. Por isso que judicializar a coisa funciona. Essas audiências fazem também pressão. Exatamente. Por exemplo, às vezes tem gente que mora muito longe e inviabiliza a ida da criança para a escola. Para um CAPS, que é uma briga para conseguir uma vaga. Exato. A questão saúde mental, por exemplo. Hoje a fila é imensa. Eu não estou falando falando de qualquer local. Qualquer lugar. Qualquer mas CAPS é difícil. A saúde mental é muito difícil. Exato. Aqui eu falo porque estou aqui, né? Obviamente. Então, né, nesse sentido que eu tô falando muito de Porto Alegre, porque é aqui que eu trabalho, então essa é a realidade que eu realmente conheço. Mas a gente sabe que, né, no geral é assim. Outras comarcas, né? E a questão da violência também, que existe muito, né? Castigos, tem pai, tem mãe que entende que é preciso a violência. Então, não é uma questão assim, parece que falta a autoridade, mas essa pessoa não consegue se posicionar para ter autoridade. Então, acaba, às vezes, realmente batendo demais nas crianças. E aí, as sequelas, não só físicas, mas emocionais, principalmente. Então, esse tipo de coisa, isso demanda tempo para trabalhar. Demanda tempo para trabalhar com a família. E violência sexual, que tem bastante. Violência sexual, abuso sexual. E, normalmente, o abuso sexual, ele, obviamente, vai acontecer dentro de casa, né? Então, isso não, muitas vezes é difícil de descobrir, muitas vezes a mãe acaba sendo conivente com isso. Tem uma questão de gênero ali também, que ela é dependente, às vezes, daquele agressor, e aí ela não consegue se libertar daquilo. É bem difícil, né? Então, tem a questão realmente da violência doméstica, né, inserida nisso tudo. Então, veja, né, que são diversas coisas que estão tudo junto ali, contribuindo para que aconteça esse tipo de acolhimento. Então, não é que o juiz queira acolher. O juiz não quer. Aí eu vou lá e quero um bebê de 1 mês. E aí, essas coisas todas... Tem o Decival Andrei, que é um autor falecido já. Ele fez uma adoção que eles chamam de bitardia. Ele adotou um menino, adoção tardia, e ele já tinha mais de 70 anos quando adotou e escreveu um livro. Acho que é Reencontro com a Esperança o nome. E ele fala assim, ninguém adota uma criança feliz. Então, com certeza. Porque tu tem essas situações, elas acontecem. Então, assim, é o pretendente entender que ele chegou depois. Claro, entender que a fila já estava andando. Essa história já existe, mesmo que seja bebê. Claro. Existe, mas daí quando foi o que eu falei antes da questão do sofrimento até intrauterino, né? E é isso, não adianta o ambiente, não é mais hoje em dia, a gente já sabe também por estudos que não é só a questão genética que vai influenciar. O meio ambiente onde tu te desenvolve também molda, né? Então é óbvio que uma criança, às vezes mande uma usuária, como tu mencionou em algum momento aí da tua fala, que às vezes até tem um parto prematuro. E muitas vezes, infelizmente, essa mãe, por não dar conta, certamente eu não estou aqui julgando o comportamento da mãe, não é isso, mas acontece também, ela vai embora do hospital. Ela foge e essa criança vai ficar ali. E aí, o momento que essa criança tem alta, o que nós vamos fazer se a gente não sabe, por exemplo, quem são os parentes, se não foi possível, às vezes não é possível, parece incrível, mas tu não consegue. E as pessoas entenderem também que, às vezes, a destituição, ela sozinha... eu falo que é destituição, mas assim, não significa necessariamente a falta de amor, né? Não. Ela é a falta de condições de maternar, de ser mãe, de pai. Que daí a gente vai entrar no nosso tema também, principal. Que hoje a gente vai falar hoje sobre, principalmente, né, sobre as adoções frustradas, que não dão certo. Sim. Que daí a gente já pega o gancho que as pessoas chamam de devolução, adoção frustrada, e nada mais daí, ao meu ver, a devolução ela nada mais é do que tu fracassar como pai ou mãe.
tu fracassar naquela empreitada ou naquela investida que tu deu em adotar, né? Tu não conseguiu, tu não deu conta também. E às vezes o adotante é muito fácil a gente julgar a família de origem, dizendo, nossa, aquelas pessoas não deram conta. Aí eu adoto e também não dou. Pois é. E aí que nós vamos agora entrar no vespeiro. Nesse vespeiro, né, Peterson? É verdade, então, é um vespeiro. Como é que... Porque assim... as pessoas querem beber porque não dá mais trabalho. Eu não vejo dessa forma. Eu nunca me interessei em beber. E eu já vi adoções que às vezes a equipe achou por não dar prosseguimento e era um bebê. Eu já vi criança de 2 anos também não seguindo na adoção porque a adotante não deu conta. Então, acho que não é só a idade não garante que vai dar certo, né? Claro que não. Essas questões, elas são muito, né? Cada um, não adianta a gente querer generalizar nada, penso eu, na infância. Por quê? Porque sempre cada caso é um caso, né? Somos pessoas únicas, somos seres únicos, ninguém é igual a ninguém. Né? Então, o que acontece? Eu acho, assim, até tomando por base essa pesquisa do CNJ, que tem, sim, a questão do perfil que eu já falei, né? Em geral, os pretendentes querem uma criança pequena, de 0 a 3, 4 anos, 5 talvez no máximo, né? Branca, né? Sem doenças, tratáveis, né? Não querem grandes problemas, né? Digamos assim, e não estou aqui a julgar. É possível tu colocar lá, preencher o perfil que tu acha que tu vai dar conta. Esse é o de fábrica. É o perfil que eu falo que eu início. As pessoas, eu não sei como é o preenche o perfil. Eu falei, não, no início bota o de fábrica ali, bota o perfil mais restrito. O que acontece? Quanto mais tu abre o perfil, mais rápido tu vai adotar. Mas também, talvez, venha uma criança para ti na hora lá do match, que hoje em dia o SNA já faz automaticamente, né? O match, o encontro, então, do pretendente com aquela criança ou adolescente, conforme o perfil. E, aí de repente vai vir alguém que, mas, né, não era bem isso. Mas teu perfil tá aberto, tá bem expandido, vai vir, de repente. Se tu não restringir... Desejas, né? Então, exatamente, cuidado com aquilo que desejas, porque vai vir, né? Então tem que pensar muito, não dá para romantizar, né? E essas questões comportamentais, é o que mais a gente vê, né? Então, o que acontece? A gente tem que pensar assim, se eu tenho um filho, né, naturalmente, tenho um filho, e se esse filho nascer com um problema, eu vou devolver, eu vou entregar em algum lugar. Eu sei que a palavra devolução ela é uma palavra pesada, mas aqui eu quero até ressaltar isso, porque a gente tem uma grande preocupação com isso. Por quê? Porque é um segundo abandono, é um reabandono. Porque pensem comigo. Quando a criança está num acolhimento, algo não andou bem dentro daquele lar, certo? Já teve um rompimento de vínculo, porque a criança não vai parar no abrigo à toa. Não existe isso. E às vezes até chegar na adoção já passou por tio, já passou por vó, já passou Exatamente. E de repente os parentes também não querem ficar. Isso a gente percebe muito assim nos processos. Eu como magistrado posso falar disso. Principalmente nos adolescentes que usam droga, né? Que são usuários de droga. O que acontece? A avó não consegue mais dar conta, por exemplo. Já está há anos com aquela criatura, mas ela começa a ser ameaçada pelo tráfico. Porque o adolescente está dentro da casa dela. E, de repente, o guri está devendo alguma coisa. E aí? Ela vai, então, também dar a vida dela e de toda a casa dela, que daqui a pouco tem marido, companheiro, outros netos, em função daquele. É difícil, a gente não pode julgar a saia justa que algumas pessoas passam, né? Existe, claro, aí uma grande culpa das pessoas. Mas parece que eu preciso abraçar essa criança, é do meu sangue e tal. Então, é bem complicado, a gente não pode julgar, né? Então, eu acho que isso é uma questão, assim, bem importante, porque na devolução, o que acontece? A criança ou adolescente, então, vai ter um novo trauma. Então, porque já foi rompido os vínculos lá com a família, e aí, de repente, ali acontece, às vezes até no estágio de convivência, é onde até mais acontece, ainda bem, mas ainda bem entre aspas, porque o que acontece também é um trauma. Se tu tá ali no estágio de convivência, cheio de vontade de encontrar uma família para te olhar, para amar, já tá chamando de pai e mãe, aí de repente essa pessoa te deixa... O que tu vai pensar? Tu vai querer outra adoção? As pessoas costumam dizer que isso não é devolução porque não finalizou. Isso é uma visão totalmente mecânica da coisa, totalmente racional, prática. Exato. Ou do direito, ou burocrática, eu acho. Burocrática, porque isso tá na lei, realmente, né? Mas essa pra questão. quem sente, se for um dia ou não ano, importa. É abandono. Exatamente. É rejeição. E a dificuldade que a gente tem, aí a gente vê no pós-adoção e tudo...
é o sentimento de pertencimento. Exatamente. Tu pertencer, tu dizer, opa, alguém gosta de mim mesmo que... Exatamente isso. Essas crianças, elas só querem amor. Elas só querem ser amadas. Então, óbvio que elas vão te testar o tempo todo, né? Pra ver... E pra gente é criança até os 17. Mas quem éramos nós? Se nós pensarmos com 17, 18 anos, quem éramos nós, né? Quem somos nós na fila do pão? Sim. Como a gente brinca, né? Assim, usando um linguajar bem informal aqui nessa conversa, porque eu acho que vale a pena que as pessoas possam entender que isso é com todo mundo. Então, assim, a gente tem que se dar conta, sabe? Que quando tu tá ali com uma criança que ela veio pelo coração, pelo amor, em tese, se eu não romantizei muito a coisa na minha cabeça, porque eu tracei uma expectativa de que vai ser tudo maravilhoso. O que eu quero dessa adoção? Né? Como assim tudo maravilhoso? A vida de qualquer pessoa são altos e baixos. Não tem uma reta. Se tiver reta, tá morto, como eu digo, né? Então, são altos e baixos. Só que, obviamente, que uma criança que não é do teu sangue, né? Que não tá naquela memória celular, porque ela veio de um outro sistema familiar que precede, que veio na frente, que veio antes dos adotantes. Essa criança, ela vem de um outro lugar, de uma outra cultura, né? O lugar que eu falo não é um lugar concreto, tá? Eu tô falando de um local, né? Então, o que acontece? Óbvio que isso não é uma coisa assim, uma chave que vai caber tudo direitinho, vai se encaixar perfeitamente num primeiro momento. Não, leva tempo. É preciso ter paciência, né, Peterson? Sim. Tu, que és um pai de coração. Quanto tempo? Eu tenho perrengue até hoje. Pois então, todos temos. Eu fiz 18 agora. Com então... os filhos naturais. Por que a gente vai achar que um filho adotado não vai ter perrengue? Eu tenho uns habilitados que às vezes eles falam assim, ai, nossa, me chamaram e agora daqui uma semana eu vou lá conversar com a equipe técnica. Eu não vou dormir até lá. Eu falo, não, meu amor, tu não vai dormir nunca mais. Acabou. Tu não dorme. Igual a gente não dorme. Depois que tu é pai e mãe, tu não dorme igual. Claro. Então, e é o processo de espera, porque às vezes tu espera pra ser habilitado, tu espera pra ser avaliado, daí tu espera a sentença, daí tu espera pra vir pra casa, tu espera pra conhecer criança. Mas aí tu vai esperar pra vir das festas, tu vai esperar sempre. Ser pai e mãe é esperar. E vai esperar também pra dar certo, porque isso é uma conquista diária dos dois, né? Só que a gente que é maior, né? Que somos adultos, nós é que precisamos também ir até essa criança que não vai ter a mesma condição, né? Do que a gente. Eu digo no sentido da experiência, né? E tem uma dificuldade da gente entender que a gente é adulto, né? Porque às vezes a gente espera a gente que eu falo, as pessoas que adotam. Mas a gente espera, às vezes, de igual para igual, aquele reconhecimento, aquela coisa racional da criança, né? E a Liz, que faz o curso de preparação comigo, ela sempre fala também daquela coisa que acho que o Schettini cita, que é preciso aprender a aceitar a aceitação. Exatamente. Então, assim, a criança tem que aceitar que ela está sendo aceita do jeito dela. Só que para isso a gente tem que aceitar mesmo. É que, na verdade... porque a gente espera... Nossa, a gente acredita naqueles elogios. De como eu acho uma coisa, sabe? A gente também tem, assim, um pavor da frustração. Claro o adulto. Sim, claro ele não quer se frustrar. Ele quer se... talvez aí tenha um pouco, por isso que eu digo, sabe? Não é pejorativo isso, mas é para que as pessoas possam fazer um exame muito importante de autoconhecimento, de ver se não é uma questão de narcisismo teu, do teu ego. Porque eu quero ser pai, porque eu quero ser mãe, porque eu vou contribuir com uma criança XY. Não é assim que funciona, né? E eu quero o resultado daquilo. Exato. Então, assim, a gente tem que fazer aquela ação porque a gente realmente quer muito, assim, sabe? Quase que, digamos assim, um desejo de alma, tá? Porque não adianta tu te candidatar a uma coisa que tu não vai dar conta e que ali tu vai devolver. Porque, como eu digo, eu sei que isso é forte, tá? Mas, assim, ó, eu posso devolver um filho meu porque ele tem problema? Por que eu fico, às vezes, me questionando, sabe? Até como juíza mesmo, por que um pretendente... que resolve percorrer todo esse caminho, que também não é um caminho fácil, né? E toma essa decisão muito importante, claro, óbvio, seria maravilhoso para aquela criança ou adolescente, mas toma essa decisão que não é uma coisinha qualquer, é uma criança, é um ser que tu vai e a gente vê muito estar. Assim, como é que tu te autoriza? Não quero mais, vou devolver. Parece que devolve como um objeto de prateleira. Nos encontros de preparação, quando a gente toca em devolução, aí vinha as pessoas comentar, nossa, essas pessoas são horríveis. Se fosse biológico, não devolvia. Por isso que eu falo, não devolvia, mas fracassa. Entendeu? Então, a devolução, ela é um fracasso. Tu fracassou. Só que a diferença daquelas famílias e para as famílias que adotaram... A adoção, eu falo, não estoura a camisinha na adoção, né? Ninguém adota sem querer.
Então, tu passa por todo um processo, Então, tu tem que ser adulto nessa hora e saber as responsabilidades que tu tem. E outra, se tu tá vendo que não vai dar, bom, então não é o momento, então, agora de eu adotar. Tem que pensar muito, porque realmente a gente vai colocar uma outra criança pra dentro da casa da gente, ou adolescente, vai mudar a tua dinâmica, não tem como não. Né? Tu vai ter que ensinar, a gente sabe que é muito mais não do que sim, e a gente ainda vai ter que lidar com a frustração daquela criança, porque ela vai querer ser amada e acolhida e ela já está acostumada com isso. E o que dá errado não é o perfil. Ninguém devolve porque a criança é preta, porque é branca, porque ela tem 10 ou 12 ou 14. É as relações, é o que não tá naquela ficha. E as pessoas têm dando medo que eu falo muito isso também, de preencher aquele cadastro. Eu falei, gente, vocês não estão encomendando uma criança que vão fabricar para vocês. Exatamente. Eu coloco tanto, daí vai ser fabricado e agora demora. Não. Que, na verdade, eu acho assim que... as relações que vai fazer. Um pedido, assim, até que eu faço para quem quer se habilitar, eu acho maravilhoso. Eu acho que é um passo muito importante. É muito amor, realmente, né? Que a pessoa tem que ter essa entrega. Mas, assim, que realmente... veja dentro de si se realmente aquilo é possível. Porque não adianta a gente inventar uma história dentro da nossa cabeça, criar toda uma expectativa que é só tua. E não é daquela criança. Tem que estar muito preparado. Porque essa questão da devolução vai machucar essa criança de novo, tá? Essa criança, às vezes, tem que ser dada por inapta no SNA, porque ela fica tão confusa, tão embaralhada, que são necessárias, às vezes, diversas conversas lá com os assistentes, com o psicólogo, para que essa criança possa se erguer de novo. Fora... Só que, às vezes, esse tempo para ela se reerguer, às vezes não consegue com uma nova. E, às vezes, já passou o tempo e já ficou uma criança em tese para os perfis que a gente vê em geral, que são aqueles mais requisitados. De difícil colocação. E outra, né, Peterson, volta muitas vezes para o mesmo abrigo onde estava, com toda a retaliação, a pecha de que, olha esse aí, voltou. Essa aí voltou. E a gente vê o quê? Assim, ó, eu já acompanhei alguns processos já até era 26 de dezembro. Eu fui chamado para uma audiência para participar junto com uma audiência de devolução. O casal estava desistindo. É muito triste, sabe? Depois do Natal. E aí a gente pensa assim, e já tem daí os próprios adotantes, porque ela já foi devolvida 3 vezes, daí agora eu posso devolver a 4ª. Porque ele já tinha problemas em outras famílias. Tá, mas... E aí tu vai criando aquele estigma naquela criança que realmente ninguém me quer. Eu não sirvo pra nada. Como é que eu... Isso é uma então dor... eu vou tocar o terror mesmo. Isso é uma dor muito profunda, né? Porque parece que aquela criança assim, não é amada, não pode ser amada, não merece uma família, então, não merece estar ali. Eu já vou tacar o terror agora, que é os testes que a gente chama. Eu taco o terror, então vamos ver se tu vai me querer mesmo. E as pessoas não passam nesses testes. Pois é. Então, é isso, sabe? Então, principalmente eu peço aos pretendentes, assim como um recado aqui, né, que eu gostaria de deixar, é que pensem muito, sabe? É um serzinho que tá ali, tá? E não é porque ele veio de um outro lugar, que, como tu falaste antes, que ele é pobre, ou que é isso, que é aquilo, que não é isto. Não é disso que estamos falando. É essa criança ou esse adolescente, ele precisa de amor, de olhar, né? De um olhar, de uma mãe, de um pai, de alguém que realmente se preocupe com ele. Vai te testar? Vai, o tempo todo, né? Mas isso faz parte do crescimento. Onde tu encontra um terreno fértil de confiança, tu vai adiante. Se tu não confia, tu vai ficar testando até que parece que aquilo que tu tanto quer ver se vai acontecer, vai acabar acontecendo, vai ser devolvida. E às vezes assim, porque essa criança ela não pediu para ela ser tirada da família de origem. Claro que não. Tudo ali são violências mesmo, né? De alguma forma ou outra. É traumatizante, enfim. E aí ela passa por vários lugares onde ela não pediu para estar. E aí quando ela vai para essa família... Aí, na primeira briga, ela vai dizer, eu quero voltar para o abrigo, porque lá se sente segura, de alguma forma. Aí, eu, como adotante, eu acredito. Ela não me quer, ela quer voltar para o abrigo. Ela não quer voltar para o abrigo, ela está te testando, não sei o quê. Então, às vezes, é a responsabilidade, e a gente tem que ser adulto, às vezes. Exato. Às vezes, eu estou mais preocupado em postar uma foto, escrever amor incondicional na rede social, e criar um blog e virar youtuber... Ou criar um podcast. Não, tô brincando. E aí... Foram 10 anos pra criar. E o meu até hoje não fala, assim. De participar. E aí... De criar, olha, amor incondicional. Não saiu nem a certidão ainda.
Aí depois tu vai olhar, desaparece aquele perfil ali, daí tu fica, devolveu. A gente sempre tem que pensar que o adulto é o pretendente, né? Isso, mas às vezes não lembram, porque daí ficam assim, as equipes, o que a gente tem muito. As equipes não me contaram tudo. Essa criança tem problema e não me falaram. Aí depois as pessoas ficam, por que usa devolução? Porque as pessoas usam os mesmos termos, como se fosse para devolver esse livro aqui. Eu trabalhei 20 anos em livraria. Para devolver esse livro, as pessoas usam. Olha, eu vou te dizer o que tu me garante? Não era o que eu queria, quero devolver. E estão falando de uma criança. Vou te dizer uma coisa, assim, a minha equipe, ele trabalha muito bem, claro, somos humanos também, todos passíveis de erro. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil, eu acho que é mais fácil que aconteça... Não é assim, sabe? Só claro que explicando... não é assim que aconteça, exato. Porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que muitas vezes não há um entendimento realmente daquilo que está sendo comunicado, a pessoa talvez nem ouça. Porque talvez ela não estava realmente preparada. Depois que eu vi a foto, tudo aquilo que eu imaginei, eu vou colocar naquela criança e o que tu me falar já não vai entrar mais. Vai dar certo, vai ser lindo, porque você não sei o quê. O amor cura, o amor sal. Tá, mas ela toma 4 medicação. Não, mas o amor, não sei o quê. Daí vou lá, tiro a medicação, a criança tá com terror em casa. E aí... mas ninguém me falou que ela tinha problema. Não, falaram, só que tu não ouviu. Não ouviu. Não ouviu porque tu não quer ouvir. Porque tu não quer, porque tu quer que dê certo. Legal, Exato. bonito. Se tu quer que dê certo, seja responsável em não querer. Né? Então busca ajuda. Porque a gente tem essa dificuldade nos grupos de apoio, que as pessoas estão lá nos grupos super ativas, reclamando da demora. Chegou a criança, a pessoa desaparece. E aí depois volta, chama ajuda. Aí muitas vezes nos chamam quando já querem devolver. A gente não vai referendar para devolver. Mas aí a coisa já está feita. Claro. Então, assim, quando tem problema, às vezes... Eu costumo dizer que, às vezes, o maior defeito da gente como adotante é a gente acreditar demais nos elogios que a gente recebe. De que a gente realmente é uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. E a gente vende essa imagem que fica muito pesada pra gente. E a gente dá errado todo dia. Todo dia tem B.O. em casa. E é normal. Nossa! Até hoje, eu passo os perrengues. Então, mas, claro, assim, todos nós, né, Peterson? Então, é importante, assim, que essas pessoas possam cada vez mais, assim, estar próximas, tanto no pré-adoção que a Elo faz, sabe? Já há bastante tempo que eu já conheço o trabalho do Peterson, é muito bom. Sei que é muito bom, já ouvi elogios de outras pessoas também, né? E o pós-adoção também. Também quero deixar o recadinho, então, que dia 22 de fevereiro, é isso? Estarei no Pão dos Pobres, às 10 horas, ali, com o pessoal, né? Com o encontro do grupo. Quero falar um pouco, quero conversar com vocês, quero escutar também. Por favor, que venham, né? E que façam as perguntas, quero escutar o que está inquietando esses pretendentes, para quem sabe daí eu poder ajudar, né? A entender, até eu quero compreender, né? Porque, bom, de repente tem alguma coisa que a gente não está conseguindo se comunicar, assim. O que a gente recebe muito, assim, também, é aquele questionamento do laudo desfavorável. Gente, a habilitação é isso? Até para dirigir. Quantas vezes tem gente que tenta 3 vezes. Aí para ter um filho, o pessoal acha que é obrigado a passar na primeira. E assim, a gente sempre recomenda. Não, manda um e-mail se tu não concorda, dizendo que tu... Leia primeiro quais são. Porque geralmente os técnicos eles sugerem. Terapia, grupo de apoio, alguma coisa. Então, leia primeiro o que foi apontado ali. Diz que não vai desistir da adoção, mas que deseja uma nova reavaliação mais para frente. Ok. Claro. Tudo bem, não é pra vida. Exato. Só que as pessoas têm aquilo assim, daí pessoalizar. Aí quando tu falou da dificuldade dos adultos, do ser humano, né? E quando a gente erra, porque a criança, adolescente, às vezes, quando ele erra, ele, principalmente na adoção, alguma coisa assim, ele acha que ele não serve, ele acha que ele é ruim, não sei o quê. O adulto, ele terceiriza a culpa. Ele bota que foi o assistente social que não entendeu. Nunca é dele. Não, foi o juiz que foi ruim que deferiu. Foi o abrigo que não avisou que a criança Só que aí, nesse momento, ele tá fora do adulto. Ele é uma criança que tá querendo responsabilizar. Porque só a criança não tem responsabilidade, digamos assim. Claro, pelos seus atos, de acordo com a sua idade, ok. Mas a criança, ela normalmente terceiriza. Ai, mãe, não sei o quê. Ai, porque eu caí, porque foi fulaninho. Isso é da criança. Então, esse comportamento que o adulto está fazendo é de criança e não de adulto. O abrigo não... Falei, e outra,
não vem garantia, não tem Claro. devolução. E assim, eu não gosto de usar devolução justamente porque é uma violência. É uma violência. É uma violência. Trabalhei em abrigo também, 7 anos, com marca grande também. E assim, tem criança... Eu já saí faz mais de 2 anos que eu saí do abrigo. E eu sei que tem crianças minhas lá que foram devolvidas lá ainda. Pois é. E provavelmente não vai ser. Eu posso dizer assim, claro, é uma coisa assim pesada da gente dizer, né? Mas assim, é muito triste quando eu vou nos abrigos e a gente vê aquelas carinhas assim de tristeza, sabe? Concentrada após concentrada estão lá os mesmos. Exato, os mesmos, sabe? E às vezes a mesma situação. Porque os pais não deram conta. Então, muitas vezes, realmente demora, porque a gente precisa priorizar isso, né? O retorno às origens. Isso está previsto na legislação, então a gente precisa fazer. Claro que não dá para... E também não posso sair a la louca, assim, né? Desculpa o termo. Não, então agora vamos botar para adotar. Não é desse jeito, porque se existe uma chance, aquela criança, às vezes, por mais dor, por mais surra que tenha levado, por mais maus tratos, ela quer de novo aquele pai e aquela mãe, porque ela entende que aquilo é amor. Parece um absurdo dizer isso, mas isso ela aprendeu que era amor. As linguagens do As afeto. As linguagens do afeto, exatamente. Que ela entendia por afeto. E às vezes até, né, a questão as pessoas têm ainda aquele tabu meu Deus, porque não me falaram que ela tinha... E falam, a gente sabe que falam. Se foi abusada, se não foi abusada. E é uma coisa que, gente... Vão começar a ler sobre isso, porque é tá muito cheio recorrente. Disso. É muito recorrente. Assim exatamente. como eu pegar uma criança que já passou por uma adoção frustrada. A minha responsabilidade é maior ainda. Exatamente. Né? Então, quem tem que estar preparado é a gente. Claro. Mas não preparam as crianças. Então, eu falei, gente, o que é preparar uma criança para adoção? Sim, a gente vai conversar com a criança, vai explicar, mas quem realmente tem que saber de tudo é o adulto. Tem que se preparar para uma criança não preparada. Né? Porque ele que vai decidir o passo que ele vai dar. Vou adotar? Bom, então eu tô sujeito a qualquer coisa. A gente não sabe, a gente não tem como programar a vida. Não tem garantia de nada, né, Peterson? Porque tem aquela confusão. O preparar a criança para adoção é o quê? É tornar ela aceita para aquela família do jeitinho que a família querer, para botar na prateleira? Se esse é o conceito, tá tudo errado. Vocês não prepararam ela. O que é preparar ela? Deixar ela educadinha, aceitar tudo que tu queria, que não sei o quê. Ficar concordando com tudo, dizer sim para tudo, isso não é preparo. O que é legal, o que faz a coisa, o teu filho ser teu filho, o que ele tem de diferente. Claro. Né? E o dia a dia... É o jeito de falar, é a personalidade, às vezes é a birra mesmo. E é uma construção o meu diária. É o deboche, que daí pegou de mim. Claro, mas é uma construção diária, né, Claro. Peterson? Não adianta, é o amor que tu vai mostrar que tu tem, mesmo que aquela criança faça qualquer coisa. Tu sabe, bom, então, né, vai ensinar, olha, não é assim, é desse jeito. Vai explicando, tem que orientar. E às vezes também, eu acho que por isso que a gente fala, né, terapia, por favor, antes ainda. Porque, assim, para os adultos. Porque às vezes a gente entender também que a gente tem... Eu acho que a adoção faz isso, acho que ter filhos faz isso, mas a adoção mais... De tirar umas certezas que a gente tem aí no caminho, de que eu quero dar a criação que meus pais me deram. Não vai dar, não tinha internet. Tu não consegue dar mais. É outro momento, não né? Vai, não adianta. Não tu vai. É outra pessoa, Isso. Aquela criança é outra também. E tu não vai conseguir, já vem, às vezes, com uma questão X e claro. tu não vai, hoje tu não consegue mais dar. Porque a educação que meus pais me deram, eles me batiam, mas eu tô super bem. Será que tu tá super bem? A gente nunca vai saber. Então, assim, podia bater, podia não sei o quê. Era outra época, não tinha internet. Uhum. Eu lembro que na minha época, falar em ficar era uma coisa absurda. Hoje eu tenho que cuidar, a gente tem que cuidar os nude. Entendeu? É uma outra preocupação. Outra história, né? Era uma coisa que antes, ficar, que absurdo sem namorar. Hoje não. Hoje os jovens são tudo bi, são tudo vida livre, já são... Exato. Tem que cuidar com o quanto que eles se expõem, né? Então, assim, é uma outra coisa e às vezes a gente não está preparado, porque a gente imaginou uma família XY. É que a realidade e a idealização são coisas completamente diferentes, né? O meme aquele, né? O início de um sonho, depois a realidade. Não é bem por aí. E isso é como tu falaste, a questão da aceitação. E aceitar não significa que tu concorda com tudo, mas é saber que aquilo ali é a tua realidade. Se tu fantasiar alguma outra coisa, tu tá fantasiando essa fantasia. Ela é unicamente tua, é uma expectativa tua e que não necessariamente será correspondida. E o quanto que tu não decepcionou teus pais também.
Por isso Talvez que eu nem digo, saiba. sabe, nisso tudo, se tu for ver, não é nenhuma questão jurídica, sabe? É uma questão de autoconhecimento. É das muito relações, profundo que tu tem que ter contigo mesmo. Saber os teus limites, saber o que tu pode dar conta, quem tu pode realmente ter contigo, o que tu tem força para fazer, né? Senão não adianta. E a gente pensar, né, do quanto que eu sou responsável. Porque, assim, as pessoas acham que e aí a gente vai entrar também no juridiquês, mas ao devolver, acabou. Sim. Eu não vejo mais, acabou o problema, tudo voltou ao normal. E muitas vezes, infelizmente, para aquela família volta ao normal. Exato. É preciso a gente entender que muitas vezes o Ministério Público, né, nesse quesito aí, vai ingressar com uma ação de indenização, né? E provavelmente tem jurisprudência. Sim, exato, né? Dano moral, vai pedir pensão, até às vezes plano de saúde, porque essa criança... psicológico, né? Enfim, exato, né? Tem várias questões que o Ministério Público pode pedir, mas enfim, é mais ou menos isso aí, né? Assim, grosso modo falando, e vai entrar contra. E às vezes eu já vi audiência assim dentro do meu juizado mesmo, que inclusive a própria mãe que era pretendente, que acabou devolvendo por diversas questões, chegava a chorar na sala de audiência. Então, para ela também estava doendo, sabe? Então, são coisas assim, não é só para criança, mas principalmente para criança, mas né? O adulto tem muito mais condições de exato, e ter entendimento, né? Ele supera. Vai mas a superar. Criança que tá lá. Vai superar porque ele tem elementos, né? Agora, a criança não. Tem recursos para buscar também. Até porque, né, Peterson, como a gente já falou, não é a primeira vez que essa criança está sendo abandonada, devolvida, né, de novo. Então, é muito trauma, sabe? E para dar conta disso... E até chegar para de fato, né, de consumar a evolução, essa criança já ouviu muitas vezes. Já ouviu dizendo que ela não servia. Então, ela chega despedaçada nos abrigos, às vezes, porque não é... Ai, não, eu vou devolver. Não, até chegar isso aí, essa convivência dentro de casa já está insustentável. E, às vezes, ali... E isso são também violência, né? Sim, violência inclusive... psicológica ali, que a criança já chega esmigalhada. Inclusive, eu já tive situações, assim, parece mentira, sabe? Mas a família de origem tinha essa questão de maus tratos dentro da casa, do lar, né? Aí a criança vai para uma família adotiva, maus tratos de novo. E aí a criança ou o adolescente vem e conta. Sabe? Então, assim, ó, é uma coisa assim, ó... Entender que a gente, às vezes, a gente se leva muito a sério de achar que a gente é o supra-sumo do ideal, de, nossa, como eu sou Não somos a única bolacha do pacote, né? E às vezes, assim, ó, às vezes eu tenho que rever todo, daí eu volto naquilo. Rever que aquele meu modelo parental, sei lá, que eu achava que era o certo, nem é para aquela criança, porque assim, às vezes às vezes não consegue ser o pai e a mãe que tu queria ser, mas tu tem que ser aquele que a criança precisa naquela hora. E eu já me vi em situação de saco, eu só chego do trabalho para xingar. Ele ficava com a minha mãe, daí às vezes eu chegava Sim. E aí ficava, não é fácil. Não era isso que eu queria. Porque às vezes eu chego só porque daí tem aquelas fases mais difíceis, só para cobrar colégio, só para não sei o quê. E é um saco. Mas a gente tem que, né, insistir, não adianta, porque não tem outro jeito. Mas quem foi uma criança que foi batendo na tua porta? Não foi. Não quem foi. É que foi atrás dela? Tu foi lá buscar. Isso. Exatamente e a gente isso. Pensar. E aí, então, já existe situações, sim, de pagar alimentos e coisas. Exato, sim. Muitas vezes, muitos que devolvem eles mesmos preferem não seguir na adoção, né? É bem comum, assim. Mas tem caso de ser inativado. Sim, tem caso que a gente precisa inativar, né? Porque, bom, de repente a situação é tão grave que esses aqui não vão mais poder ficar na lista. Uma reavaliação sempre de praxe, claro. E assim, antes eu até estava falando sobre essas questões aí, para quem, então, às vezes acha que demora muito, né? Tem que lembrar isso. Quanto mais o pretendente amplia o perfil, mais rápido vai ser. Quanto mais restrito, né? Eu só quero uma criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pode ser que demore mais, porque nem sempre vai ter ali, né? Esses são os primeiros a irem, né? E aí, assim, ó, quando a gente fala muito, né? Porque, em suma, do que a gente falou aqui,
às vezes a adoção ela é frustrada tem mais a ver com a idealização. Exato. A frustração vem da idealização, vem do que tu esperou. Só que frustra quem esperou algo. Exatamente. E aí, falando nisso um pouquinho, aí a parte polêmica aí, mas assim, eu tenho um posicionamento, tenho uma opinião, a gente reconhece o valor de vários projetos do próprio CNA, do Tribunal de Justiça, dessa questão de ampliação de perfil, ou de busca ativa, de dia do encontro, não sei o quê. E aí eu quero ver o que tu acha disso, como é que é, porque assim, Porto Alegre, por exemplo, acho que tem alguns projetos que nem todos os projetos das crianças participam, né? Como é que é isso? Porque isso também não é uma forma, claro que é importante que a gente veja adoções acontecendo, mas ao mesmo tempo, esses pretendentes, se eles não estiverem preparados, eles vão... eu queria um bebê e aí eu vou lá e me atiro num de 13 anos, claro que a responsabilidade é dele. Então, quando que a gente consegue dar esse... Isso aí teria que estar no perfil, né? Porque se ele não colocou no perfil, não pode trocar de um bebê para um de 13, né? Sim. Então tem que estar. Ainda que seja numa reavaliação, troquei meu perfil, agora eu aceito assim, bom, aí ok. Mas eu digo de busca ativa, de coisas assim. A gente sempre vai atrás de tudo isso, tá? Sempre. O que eu não tenho ali no meu juizado, nem a Tânia tem, não sei como vai ser agora com o colega lá que entrou, porque pode ser que ele até entenda diferente. Nem falamos ainda sobre isso com ele. É o dia do encontro, por exemplo. É o dia do encontro, é esse aí. O que acontece? A gente, há um tempo atrás ali, eu, a Tânia... agora não sei se era a Paula na época, agora não lembro. A gente teve uma conversa com o pessoal assim, da assistência social e as psicólogas, enfim, e que estavam entendendo que as crianças estavam ficando muito ansiosas, muito nervosas, e estavam entendendo que quando elas iam para lá, para aquele lugar X, onde ia acontecer o encontro naquele momento, porque às vezes varia, né? Num colégio, num outro lugar, enfim, achavam que já iam sair dali com alguém. E não é assim. Não é assim. A proposta do projeto é mostrar, né, que existem crianças que querem ser adotadas para que as pessoas saibam disso, conheçam, possam se inteirar. Mas elas estavam entendendo e nos passaram isso, né, numa reunião que a gente fez, que perceberam isso em diversas situações. E aí, eu e a Tânia, não lembro realmente se tinha mais alguém na época, a gente realmente concordou que isso estava acontecendo. E botaram na balança e colocamos na balança para ver se isso realmente estava sendo tão benéfico assim, e entendemos que não existe assim, na verdade, uma obrigatoriedade da gente fazer isso. Não. Em regra, os juizados concorrem, vão, né, colocam os seus abrigos de suas competências para que as crianças possam estar lá. Mas a gente entendeu que não, sabe? Estava havendo muito sofrimento. Eu mesma, num encontro, mais de um eu fui, inclusive. E eu vi algumas crianças extremamente nervosas, grudadas nas profissionais que trabalhavam na casa com essa criança, porque não queriam ir para lá. Não estavam à vontade. Então, para que causar essa ansiedade? Com também a questão de aqueles que já entendem, chega lá e nada acontece e eu volto sem nada. Então, o que é isso? Para os habilitados, a gente fala bastante sobre isso, assim, sobre... Se tu quer um bebê, por que tu vai? Que daí também, às vezes, os habilitados voltam arrasados, aquele monte de adolescente pedindo uma família. É que daí tem que entender a proposta do projeto, claro, né? Tem. O projeto eu sei que as gurias fazem uma reunião antes, mas é aquela coisa, o que eu falo e o que tu ouve, né? Às vezes a pessoa quer tanto que ela não vai ouvir as orientações. E aí, eu vejo também com muitas ressalvas essa questão da busca ativa em geral, do aplicativo até tudo, mas eu acho que as pessoas têm que ser mais responsáveis e apreciar com moderação quando vão fazer esse tipo de busca, os habilitados. E o quanto que a gente tem condição de dar esse suporte também. Porque é uma troca, muitas vezes, brusca de perfil. E a gente, no pós-adoção, a gente pega muito dos projetos. Imagino. Mas eu acho assim, sabe, Peterson, que como a administração, não estou aqui agora eu falando, mas imagino que na cabeça da administração, do tribunal e da própria coordenadoria da infância, eles entendam que eles precisam colocar à disposição das pessoas, né, aquilo que mais eles puderem fazer em termos de propiciar, né, as pessoas que possam fazer isso. Não, a gente vê muitos. Então, os projetos em si, talvez, sejam bons, né? De repente, para mim, não serve um, serve outro. Mas o mais importante que a gente já falou é tu
pretendentes, se tu pretende adoção, tu realmente te responsabilizar. Porque é isso que tu tem que pensar. Não dá pra daí colocar no colo, o tribunal que bota esse projeto... Daí eu vou voltar que nem aquilo que eu falei, não me falaram outra coisa. Mas a responsabilidade... Qual é a tua parte de responsabilidade? Tu realmente quer? O que tu quer? Tu quer adotar? Bom, então tu vai te entrar né? Vai fazer o cadastro, vai preencher, vai te colocar lá. E a avaliação minuciosa, porque às vezes... Exato. O que a gente, às vezes, em alguns casos, eu já percebi também, é que a ansiedade, às vezes, não é só do pretendente, mas a própria equipe que tá... Sim. Nossa, achamos uma família para o Joãozinho, que tem 16 anos, 17. A gente não sabia para onde é que ele ia, agora achamos uma família. Tu tem que aceitar essa família. Tem por quê? Por isso que, às vezes, até é melhor que demore, porque não adianta fazer a coisa com pressa, né? E aí ele tá com 17 anos. Poxa, ele já não quer mais. Ele quer ter a vida dele independente. Com certeza. E aí tem outras políticas que devem ser mais incentivadas, que é a questão do desligamento com maioridade, que é sempre uma discussão, uma briga. Mas, assim, a gente tá se encaminhando pro final já. Eu quero que tu faça as tuas considerações finais aí e te agradecer já. Imagina. Eu que agradeço, então, mais uma vez o convite aqui, essa acolhida tua, né, Peterson, do pessoal aqui também da Somos, né? E dizer, então, um recadinho, né, aos pretendentes que se analisem. Não é só a avaliação da assistente, é a sua própria avaliação. Fazer uma avaliação profunda de si mesmo. O que eu posso fazer? O que eu dou conta? Né? Acho que isso é muito importante. Todos somos seres humanos e a gente precisa ter um olhar assim muito sensível e saber que a vida não vai ser uma reta, nem tudo vai ser glória. E nós teremos altos e baixos, que isso faz parte do crescimento e é assim que se constroem as relações. Então, acho a importância disto, sabe? Para que eles próprios possam atingir os seus objetivos. E lembrar, então, né? Que no dia 22, então, de fevereiro, às 10 horas, estarei com o Peterson lá e no evento lá no Pontos Pobres, para então falar mais um pouquinho com os pretendentes, com o grupo, né? Para que a gente... Mas que é tudo que você queria saber. Então se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. A gente também quer escutar vocês, porque muitas vezes essas pessoas, se elas estão ali, como tu falaste antes, ativas no grupo, mas não vão às reuniões, isso é super importante, aí não adianta, né? Exato, porque daí tu fica só naquele... Tu cria uma energia ali só do demora. Aquela coisa da encomenda, né? Eu costumo dizer, assim, que atrás de uma tela, às vezes a gente é muito grandão, né? Mas, assim, no olho a olho, no tete a tete ali, né? Olhando, assim, profundamente e até estando, digamos assim, se expondo, outros, né? Junto com os outros e ouvindo o que os outros realmente têm a falar, quais as suas experiências. Acho que isso é uma troca muito importante pra gente poder evoluir nisso, né? E ter cada vez menos prejuízo, porque essas crianças só querem amor, serem amadas. Então tá. Certo? Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom. Obrigada pelo presente. Maravilhoso. Então, assim, deixem um like, compartilhem. Isso aí tem que chegar mais gente. A gente tá chegando já nos últimos episódios dessa primeira temporada pra gente ter outro. Aí o povo tem que compartilhar, senão não vai rolar. Pelo amor de Deus. Agradecer aí a Somos, né? Enquanto eles nos aturam ainda. E aí... e até a próxima. Beijo. Até a próxima, gente.